Boa tarde, PH.
Bom dia, boa tarde. Tudo bem com vocês? Boa tarde, professor. Tudo bom? Opa, professor, bom dia. Boa tarde, professor. E como é que vocês estão? Tudo bem? Oi, professor, tudo bem? Tudo jóia. Maravilha. Gustavão, Gabi, Momossi, Larissa, Ingrid, Laís, Fê Oliveira, aí, Gabriela. Também tem um KVG Zoom ali também. A Lara. Tudo bom, gente? Olha o Renanzinho entrando aí. Ô, Beatriz Souza Manso, põe a sua foto, não um cachorro. Vamos lá. E aí, como é que foram esses dias para vocês aí? Levando com calma, né, professor? Tem que ir com calma, né? Horríveis, né? Legal. Zion. Deixa seu rostinho mesmo, tá? Melhorar aí, gente. Coloca a imagem de vocês, é melhor. Já pentearam o cabelo já? Já se arrumaram? O caderno tá pronto aí, porque hoje tem coisa, hein? Hoje tem bastante coisa. Medo. Calma, professor. Ó, vamos lá com calma. Já estou... Para mim vai ser terrível, mas para vocês isso é uma maravilha. Professor, Pois não, querido. posso fazer uma pergunta? Saiu os livros obrigatórios da FUVEST que a gente tem que ler. O que você recomenda para, tipo, dar tempo da gente ler tudo? Porque é muito livro para meio que pouco tempo. Não, dá tempo, sim. O tempo, por incrível que pareça, dá tempo. São cerca de 10 livros, não é isso? Isso mesmo. Isso, são cerca de 10 livros. Geralmente a FUVEST são 10 livros, um ou dois são livros de poesia, né? Geralmente. É essa a linha. Mas são livros que vocês já... Livros da FUVEST 2001. Tem algumas situações. Você pode encontrar isso em resumo, no PDF, e algumas obras que são comentadas, né? Deixa eu ver aqui a lista deles. Vocês têm a lista em mãos aí? Aqui eu tenho. Todos. Vamos lá. Poemas escolhidos, poemas, né, de Gregório de Matos, Quincas Borba, Machado de Assis, do naturalismo, Claro Enigma, Claro de Monte de Andrade, poesia também, Angústia, Graciliano Ramos, A Relíquia, essa de Queiroz, Maiombé, Sagarana, Guimarães Rosa, Cortiço, Minha Vida de Menina. Deu uma mudada esse ano, deu uma mudada significativa, né? Do que foi... Mas dá tempo de vocês lerem sim, gente. Professor, no meu caso, eu estou ouvindo podcast de comentários, tipo, o professor e mais um cara, eles ficam comentando, aí o professor explica sobre o livro. Você acha que tem diferença? Ou... Ajuda bastante. Isso ajuda Ô, bastante. professor, eu Pois também não. vi um canal que a moça falou que às vezes não é nem necessário você ler o livro inteiro, mas sim uns bons resumos já ajuda bastante. No lugar de resumo, eu indico mais comentários, tá? Análise do livro. Se vocês lerem análise do livro, é melhor do que resumo, porque explica, né? Esclarece, fica melhor. Bem, gente, hoje... Tá bom? Ajudou aí?
Sim, Mas eu tô- professor, obrigada. Tá joia. Quem sabe no sarau, quando voltarmos em aulas presenciais, a gente também não fala sobre um desses livros aí, né? Dessas obras. Eu não sei o que a professora Patrícia tem em mente, ela que geralmente organiza, né? Eu não sei o que ela tem preparado para vocês aí. Mas aí a gente vai ajudar vocês. Tá bom? Maravilha. Nenhuma perguntinha aqui no chat. Tem mais alguns queridos chegando. Tem uns 20 alunos por enquanto. Eu sei que é uma coisa muito chata, muito desagradável para alguns, mas assim que possível, assim que vocês organizarem aí, coloque o vídeo de vocês, tá? Então, antes de chegarmos no final dessa aula, já deixe pronto aí, nesse sentido. Já acorde, já lava o rosto, tá? Para evitarmos alguns problemas aí. Luísa está aí também. Beatriz Amorim chegou. Ó, tá diferente na foto. Eu não acredito que a minha amiguinha, a minha brava, não vai aparecer aí para mim, né? A Ingrid. Gente, aí, Momosa, aí sim, hein? Chegou do Tibete, hein? Aí é top, hein? Gostei, gostei. Eu tenho uma semelhante a essa daí. Pô, Professor, eu também estou o dia todo aqui com blusa, só o Gustavo que tá com esse calor aí, senhor. Tá frio aqui, hein? Tá frio. Eu tive 20 minutos de almoço, minha última aula acabou quase agora, e eu já voltei aqui. Gente, que vontade de dormir. Vamos lá. Estão com o caderno pronto aí? Caneta, já pode fazer massagem, assim, ó, pode dar uma alongada nos músculos da mão. Vocês vão escrever bastante, eu vou ficar muito tempo aqui na expectativa, só esperando vocês escreverem. Vocês lembram qual foi o conteúdo da aula passada? conto os elementos do conto. Isso! Elementos do conto. Por que eu coloquei dia 28 aqui? Hoje é dia 28? Hoje é. Ah, então tá certo. Nós falamos sobre tempo, falamos sobre espaço, falamos sobre narrador, não é isso? Falamos sobre personagens. Hoje vamos para outros elementos e para o Bill Gates está assistindo a aula com a gente, é isso? Nós vamos para outros elementos hoje, tá bom? Nós vamos falar sobre enredo, conflito, vamos falar sobre o conteúdo do texto, o conteúdo do conto, tá? Gente, como é bom ver vocês. Vamos lá. Enredo. O que é isso? Vocês sabem o que quer dizer que é isso? Enredo. Você escutou É o isso só desenrolar da história? É o desenrolar da história? Será que é isso? Então vamos lá. Aí está na tela para vocês, enredo. É o que acontece, tá bom? É a sequência de ações que faz com que a narrativa, né, exista. Então é a ligação entre as várias partes do texto, né, as várias ações que formam o enredo, tá bom? Nós chamamos isso de começo, meio e fim, de forma, geralmente é linear. Num conto, geralmente é de forma linear. O que significa isso, ser de forma linear? Eu já dei a resposta, mas vamos lá. O que significa isso? Ser de forma linear. Um de cada vez, hein? A Ingrid está doida para falar. Senhor, qual que é a pergunta? O que... Ah, Eric é o cara aí, né? Que eu não conhecia, né? O que significa ser um texto de forma... ter um texto de forma linear ou ter um texto linear?
Que segue uma linha de raciocínio. Também. E a resposta está aí, ó. O que é isso? Tem que ter começo, meio e fim. Tá certo? E as partes se ligam. Simples assim. Tá bom? Beleza aí? Maravilha. Então vamos ao segundo ponto, outra coisa. Quanto ao enredo, vocês compreenderam bem? Joia. Agora vamos ao próximo item, conflito. Leia para nós aí, Gustavo. O que é isso? Conflito. Leia para nós, está na telinha aí. Por fim, os contos têm um conflito, que é uma situação gerada por uma das ações iniciais, ou em uma das ações iniciais, e que faz com que outras ações sejam tomadas pelas personagens para solucionar o problema. Essa sequência de ações forma o enredo e, geralmente, deixa o começo da narrativa diferente do final. Tá. O que vocês entenderam com isso? Fora nada. O que é o conflito? O conflito são as consequências que as ações que os personagens tiveram. Então, se um personagem tiver uma determinada ação no começo, isso vai influenciar para o final da história, ou para o desenrolar dela. Sim. Conflito também é chamado de uma certa trama, tá certo? É a problemática que aparece mediante as ações dos personagens. Tá bom? Beleza? Dúvidas? Não dúvidas? Deixa eu ver aqui. Na outra página só tem foto, então não quero falar com gente que tá na foto, não. Oi, pode falar. Esses pontos que o senhor está apresentando, eles são essenciais para o conto? Ou se algum conto não tiver algum deles, vai ser conto do mesmo jeito? Ou Não. eles são essenciais? São essenciais. Isso acontece dentro de um conto. Tá bom? No conto da aranha que nós vimos, qual que é a trama? A trama assim, qual que é o conflito? Lembra qual que é o conflito? Um de cada Não. vez aí. Não lembram? O conflito. Seria Lembram quando qual ele vê a aranha, aí ele vai tentar matar ela e ela entra. Então. Poxa, por que o cara matou a aranha? De onde vem essa aranha? Então, aquele conflito, aquele problema, né? Então, o problema é o conflito. No momento da morte da aranha, no momento que a aranha sai e o sapato vai lá. Tá bom? Então, o conflito é o problema maior, tá? Vai lá. Próximo item. A estrutura do conto. Aqui é importante para vocês. Este daqui é muito importante. Muito importante. Felipão, leia para nós, por favor. O conto costuma ser estruturado em 4 partes: introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. Vamos a elas. Introdução ou apresentação / equilíbrio inicial. É o início da narrativa. Nela podemos descobrir o contexto da narrativa, que são as personagens, qual é o espaço e o tempo nos quais a história vai ser narrada e quais são os primeiros acontecimentos dela. Pode continuar? Pode continuar. Desenvolvimento ou complicação. Surgimento do conflito. Apresenta as ações que modificam o estado inicial da narrativa. Vemos o conflito, situação, problema que fará os personagens agirem para resolvê-lo. Clímax. É o momento de maior tensão, quando o problema está no auge e as ações tomadas definirão o rumo da história. Conclusão ou desfecho, solução do conflito. Como o nome já diz, é o final da história, que será provavelmente diferente de como ela começou. Pode mostrar que o problema foi solucionado ou não, dependendo muito mais do tipo de conto que estamos lendo. Vamos conhecer esses tipos a seguir. Isso. Nós não vamos a seguir aí, mas vocês perceberam que o conto tem uma estrutura padrão, né? Tem uma estrutura padrão. Então, isso é importante. A introdução, geralmente, você apresenta lugar,
tempo, né, o que nós chamamos de espaço e tempo. Você apresenta os personagens ou as personagens. Você vai ambientando, perdão, você vai ambientando o leitor ou o ouvinte onde será e o que vai acontecer, os espaços, os momentos, os personagens, com quem se dará a trama. Você vai permitindo com que o leitor perceba esses elementos dentro do texto, tá bom? O desenvolvimento ou a apresentação do conflito é o lugar ou o momento em que você vai mostrando para o leitor o que realmente acontece, o que realmente está acontecendo, com quem está acontecendo, tá bom? Quem faz as ações principais. Clímax é o momento em que causa uma certa expectativa, um certo temor, um momento em que dá um suspense maior. Tá? E a conclusão é como termina a história. E essa conclusão, diferente do que do que acontece com um texto dissertativo argumentativo, você não exatamente tem que resolver o problema apresentado, você não tem que dar uma solução. Você tem que fechar, terminar, tá bom? É o final da história. No Conto da Aranha, termina com eles indo para o elevador, pegando o elevador, né? Desce, pegaram o seu rumo e foram embora, tá bom? O desfecho aqui é diferente do que acontece com o texto dissertativo, tá bom? Todos pegaram a ideia aí? Legal? Tranquilos? Perguntinhas até aí, gente? Não? Então tá joia. Já que vocês não têm dúvidas, vou tirar da tela aqui. Tirar da tela e vou apresentar para vocês uma tarefa muito boa. Depois eu vou falar para vocês sobre os tipos de contos. Eu queria que vocês ouvissem. Não, vou fazer já isso daqui. Vou falar para vocês os tipos de conto e depois nós vamos entrar na tarefa em si, porque de repente vocês podem usar alguns recursos para fazer a tarefa que eu vou pedir para vocês. Ali, ó. Nós temos esses tipos de contos aí, tá? Temos o conto chamado conto de fadas, ou conto maravilhoso, né? Isso vocês já viram em alguns momentos aí na infância, né? São narrativas curtas que possuem um elemento maravilhoso em sua composição, seja mágico, sobrenatural. São lugares diferentes, né? Alice no País das Maravilhas. Quando quem assistiu o filme, ela vai do nada, corre atrás de um coelho, que eles entram dentro de entram nas raízes de uma árvore lá e saem no mundo fantástico. Então, essas personagens, elas são sobrenaturais, temos seres não convencionais. É típico de um conto de fadas, tá? As personagens, os lugares, não são determinados historicamente, assim, não tem um lugar exato dentro do mundo real ou de uma história real. As coisas acontecem em situações adversas, mundos paralelos, dimensões paralelas, tá? Você entra num quadro, daqui a pouco você está dentro daquele mundo, daquele universo todo. Então, isso daí é o que nós chamamos de conto de fadas. Personagens como os Sete Anões. Existem muitas histórias, por exemplo, a respeito desses 7 anões, que eram 7 bandidos, que viviam com uma mulher e tal. Né? Essa mulher não era bem vista. Então, existem algumas particularidades no conto de fadas que fogem dessa realidade, tá bom? Príncipe encantado, né? Que o beijo pode tirar de o que nós chamamos de, não morte, mas de um trauma. A pessoa está lá em coma, recebe um beijo e ela volta à vida, né? Volta a viver socialmente, tal. Então isso daí é o que nós chamamos de conto de fada, tá bom? Ou conto maravilhoso.
Agora, outro tipo de conto é o conto de terror, que a maioria dos senhores gosta, principalmente na idade da adolescência e juventude. Conto de terror, muita gente gosta. Nem sempre, diferente do que acontece no conto de fadas, nem sempre o conto de terror termina com um final feliz, né? Pode ser que o final não seja tão bom assim, não. Tá? Os personagens são lendários, aqueles personagens que têm como característica usar da vida do outro para sobreviver, né? Dráculas, ou Drácula, no caso, vampiros, lobisomens, mortos-vivos, né? Às vezes eu vou na sala de aula, assim, não estou dizendo na sala de vocês, na sala de vocês não, vocês são bem vivos, mas parece que alguns alunos estão vivendo um Walking Dead, né? Então, se parecendo uns zumbis, todos. Então, essa ideia de mortos-vivos aí faz parte dos contos de terror, beleza? E outro tipo de conto que nós temos é o que nós chamamos de conto fantástico. Conto fantástico. O que é um conto fantástico? Ou também chamado de conto do absurdo. Conto fantástico, nós temos coisas assim que você não tem como explicar, né? Os cenários e personagens do cotidiano são personagens comuns, levando uma vida comum, até que algo absurdo acontece. Algo que não poderia acontecer na realidade. É justamente a proximidade com a realidade e com essas coisas estranhas que deixam esse conto ser chamado fantástico. O leitor busca uma explicação para o que ocorre. Será um sonho ou não, tá bom? Então, a ideia é a mistura da realidade com aquilo que é absurdo, com aquilo que não dá para imaginar no mundo real isso acontecer. E geralmente esses contos, que nós chamamos de contos fantásticos, é que fazem com que as pessoas ficam aí, poxa, eu poderia ter isso, poxa, já pensou se eu fizesse isso, já pensou se eu fizesse aquilo? Quer ver só como que isso influencia a nossa mente? Aos meninos, né? As meninas também, hoje tem bastante disso, né? Já se depararam com a situação, vamos falar uma discussão ou uma briga, né? Uma briga. Aí depois que termina, você fica pensando, poxa, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, poderia ter feito isso. Já viram essa situação? Tá bom? Porque a nossa mente é alimentada por essa ideia fantástica, né? O Gustavo aí, que um dia eu passei lá na escola, ele estava chutando umas bolas lá, ruim demais, né? Mas estava lá jogando bola lá. Gustavo, Tava tentando, pelo menos, né? tentando. Já pensou, já passou na sua cabeça aquela ideia? Poxa, naquele jogo, quando a bola veio daquele jeito, eu podia ter dado uma bicicleta, né? Podia ter feito aquilo. Mas então a gente fica criando coisas impossíveis. Você já imaginou você numa quadra de futebol, assim, na prática, na vida real mesmo? Eu vou dar uma bicicleta ali, vou subir uns 2 metros do chão, vou dar uma bicicleta. Não dá, mas você já viu isso em outras situações. Pelo menos a televisão mostra isso. Nós transportamos uma impossibilidade da realidade para aquilo que nós talvez imaginássemos ser possível, mas não é possível. Não é possível. Ô, Júlio, você vai dividir conosco? Você vai... Ai, se eu pudesse, professor, eu dividiria. Salada de fruta. Eu percebi, deu para ver uma mão daqui. Eu estou brincando. Gente, então, compreenderam esses textos, esses estilos, né? Esses tipos de contos, tá bom? Agora eu vou passar mais um vídeo para vocês. E agora você vai precisar ficar com a caneta em mãos. Caneta ou lápis aí e o caderno. Você vai fazer uma série de anotações deste conto. Quais são essas anotações? Opa, agora não. Bestado. Qual é a atividade? Você vai descrever os elementos, todos os elementos do conto. Opa, como que é, professor? Todos os elementos que nós falamos até agora, vocês vão tentar identificar e dizer quais são, tá? Eu não estou falando ainda de enredo, não estou falando ainda do clímax, não estou falando dessa aula de hoje.
Estou falando da aula anterior. Vocês vão identificar espaço, tempo, personagens, tá bom? Narrador. É isso que vocês vão tentar identificar. Escrever aí, tá? Espaço onde acontece, personagem, quem são, tá bom? Tempo, quando, em que momento. Beleza? Dúvidas? Antes da gente começar? Vocês ouviram o áudio aí? Ficou legal? Ou não? Do filme, do vídeo? Sim ou não? Eu não consegui ver. Ah, sim. Então vamos lá. Professora, eu não estou escutando. Tá sem não áudio. consigo. O vídeo agora tá sem áudio. O áudio agora não tá indo, não. E eu perguntei, ainda bestados. Agora sim. De peças de teatro e contos superficiais e... Foi? Aí. Arthur Azevedo é um desses casos crônicos em nossa literatura. Escritor mal avaliado e pouco estudado, foi rotulado como autor de peças de teatro e contos superficiais e digestivos. Mas, na verdade, o autor de Contos Fora da Moda é um dos melhores talentos de seu tempo. Seu senso de humor é invejável. Sua percepção do meio social é aguda. Com isso, os escritos atingem aquele timbre da graça inteligente e crítica. O conto de hoje, O Plebiscito, é de uma palpitante atualidade, pela progressiva pobreza verbal que assola o país e pelo escasso horizonte léxico que abrange umas tantas e repetidas palavras e alguns sons estranhíssimos. 1890. A família está toda reunida na sala de jantar. O senhor Rodrigues palita os dentes, repimpado numa cadeira de balanço. Acabou de comer como um abade. Dona Bernardina, sua esposa, ela está muito entretida a limpar a gaiola de um canário belga. Os pequenos são dois, um menino e uma menina. Ela distrai-se a olhar para o canário. Ele encostado à mesa, os pés cruzados. Ele lê com muita atenção uma das nossas folhas diárias. Silêncio. De repente, o menino levanta a cabeça e pergunta: papai, o que é plebiscito? O senhor Rodrigues fecha os olhos imediatamente, fingindo que dorme. O pequeno insiste: papai. Pausa. Papai. Dona Bernardina intervém. Ô, seu Rodrigues, o Manduca está lhe chamando. Não durma depois do jantar que lhe faz mal. O senhor Rodrigues não tem remédio senão abrir os olhos. O que é que vocês desejam? Eu queria que papai me dissesse o que é plebiscito. Então tu vais fazer 12 anos e não sabe ainda o que é plebiscito? Se eu soubesse, não perguntava. O senhor Rodrigues volta-se para a dona Bernardina, que continua muito ocupada com a gaiola. Ó, senhora, o pequeno não sabe o que é plebiscito. Não admira que ele não saiba. Eu também não sei. O que você me disse? A senhora não sabe o que é plebiscito. Nem eu, nem você. Aqui em casa, ninguém sabe o que é plebiscito. Ninguém alto lá, ninguém alto lá. Eu creio que tenho dado provas de não ser nenhum ignorante. Sua cara não me engana. Você é muito próximo. Vamos. Se sabe, diga o que é plebiscito. Tá? Que é plebiscito? Que é plebiscito? Então, a gente está esperando. Diga. Que a senhora quer me enfesar? Homem de Deus. Mas para que você não há de confessar? Você não sabe. Não é nenhuma vergonha. Não é nenhuma vergonha ignorar qualquer palavra. Já outro dia foi a mesma coisa, quando o Manduca lhe perguntou o que era proletário. Você falou e o menino ficou sem saber. Proletário é um cidadão pobre
que vive do trabalho muito mal remunerado. Agora você sabe. Você foi ao dicionário. Foi ao dicionário. Olha, dou-lhe um doce. Dou-lhe o doce se você me disser o que é plebiscito sem arredar dessa cadeira. Que gostinho tem a senhora em tornar-me ridículo diante das crianças. Ridículo é você mesmo quem se faz. Seria tão simples dizer, não sei, Manduca, eu não sei o que é plebiscito. Vai buscar o dicionário, meu filho, vai buscar o dicionário. O senhor Rodrigues ergue-se de um ímpeto e brada. Mas se eu sei! Bom, se sabe, diga. Eu não digo para não me humilhar diante dos meus filhos. Não dou o braço a torcer. Eu quero conservar a força moral que eu tenho nessa casa. Vá para o diabo! O senhor Rodrigues exasperadíssimo, nervoso. Ele deixa a sala adiantar e vai pro seu quarto dentro violentamente a bola. Chegou no quarto. No quarto havia o que ele mais precisava naquela ocasião. Algumas gotas de água de flor de laranja e um dicionário. A menina toma a palavra. Coitado do papai. Zangou-se logo depois do jantar. Dizem que é tão perigoso. Não fosse tolo, observou Dona Bernardina, e confessasse francamente que não sabia o que é plebiscito. Pois sim, acode Manduca muito pesaroso por ter sido o causador involuntário de toda aquela discussão. Pois sim, mamãe, por favor, mamãe. Chama papai, façam as pazes. Sim, façam as pazes, diz a menina em tom meio e suplicante. Que tolice, duas pessoas que se estimam tanto zangarem-se por causa do plebiscito. Dona Bernardina dá um beijo na filha, dá um beijo no filho e vai bater a porta do quarto. Seu Rodrigues, venha sentar-se, não vale a pena zangar-se por tão pouco. O negociante esperava a deixa, a porta abre-se imediatamente. Ele entra, atravessa a casa e vai sentar-se na cadeira de balanço. É boa, é muito boa, brada o senhor Rodrigues depois de largo silêncio. É muito boa. Eu ignorar a significação da palavra plebiscito. A mulher e os filhos aproximam-se dele. O homem continua num tom profundamente dogmático. Plebiscito. Olha para todos os lados a ver se há por ali alguém mais que possa aproveitar a lição. Plebiscito é uma lei decretada pelo povo romano, estabelecido em comícios. Todos suspiraram aliviados. Uma lei romana, percebem? Lei romana. Querem introduzi-la no Brasil. É mais um estrangeirismo. Outro. E aí? Conseguiram anotar? Sim. Então vamos lá. Começar com o tempo. Curto. 1890. 1890. Um tempo curto. Quando fala tempo, é quando que a história acontece, tá? Não o tempo de duração da história, tá bom? Se Quando que passa isso à acontece? noite. À noite. Joia. Espaço. Na casa, na sala de jantar, na sala e o E quarto. no quarto. No quarto. Legal. Personagens. Seu Rodrigues, Dona Bernardina, o Negociante. filho, Manduque e a filha. E tinha os dois canários, os canários lá também, belgas. Quem é o Manduca? Quem é o Manduca? O filho do seu Rodrigues. São Rodrigues, isso. Rodrigues. E deixa eu ver o que mais aqui. Poucos personagens assim, é isso mesmo? O que o senhor falou, professor, que eu não entendi? Se são poucos personagens mesmo? Sim. São poucos. Agora eu pergunto, a história em si, o conteúdo efetivo ali, é grande ou a história é curta? Curta.
Curta. Mas então por que que ele falou tanto? Por que que o texto foi tão longo? Porque é que nem o senhor falou na aula Dada a passada, emoção. eles sempre repetem muitas coisas de diferentes pontos de vista para adicionar mais à história. Tem muito enxerto, né? Um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho dali, muita descrição, descrição e volta lá, e volta. Então, isso daí faz com que o conto seja bacana, seja cheio. Isso aí, gente. Vocês pegaram essa ideia, o texto que eu só vou colocar para vocês, o tamanho do texto, se for lido, tá? Se for lido, o texto fica assim, ó. Acho que vocês vão conseguir ler agora. Nós não vamos fazer a leitura na íntegra, tá? Mas só para vocês visualizarem. Tá vendo o texto aí? O plebiscito de Arthur Azevedo. Olha só o texto. Acontece isso mesmo, 1890. Esse daqui é o tamanho do texto. Não parece, né? Aí quando você olha assim, nosso texto é grande. E o conteúdo mesmo, ele é bem curtinho. Tá bom? O conteúdo é curto. Eu vou passar para vocês o link de onde está esse texto. Vou colocar aí no chat. Se você precisar para fazer a pesquisa do que eu vou pedir agora, vocês podem utilizar, tá bom? Perguntinhas? Dúvidas? Não dúvidas? Bem, já que vocês já entenderam bem toda a parte estrutural de um texto, de um conto, é agora o momento de fazer a produção de um conto. E esta produção vocês vão fazer agora, neste momento. Neste momento. Se você estiver usando um computador aí, você pode fazer no Word, tá bom? Se você estiver usando o celular, pode fazer manualmente, não tem problema. Você pode fazer as duas opções. A nossa aula termina, deixa eu ver que horas termina. Termina 3h45. Suas aulas são as suas certo? últimas, professor. Mas aí eu começo com o terceiro ano. Então, termina 3h45 a aula de vocês termina hoje. 3h40. Nossa, tem tempo ainda, dá para fazer muita coisa. Então, vocês têm aí cerca de 1 hora para fazer este conto. Tá bom? E já vou colocar agora lá no eClass, disponibilizando para vocês enviarem para mim via Word no eClass. Hoje. Ô, professor. Tá bom? Pode falar, Gustavo. Na plataforma aqui do eClass, ele tem aquele espacinho que é tipo uma caixa de texto. Pode enviar o texto por lá também ou tem que ser pelo Word mesmo? Pode ser por lá também. Obrigado. Tá bom? Pode ser pela caixa de texto do eClass, pode ser pelo Word também. Tá bom? Só que eu acho mais fácil vocês enviarem pelo Word do que pela caixa lá. Porque se vocês enviam por lá, eu não sei se dá para visualizar externamente o que você fez. Tá? Mas pode tentar fazer isso. Tá? Esta atividade, ela valerá nota. Nota. Pode também digitalizar. Digitado não, pode ser foto ou digitado. Pode ser foto, sim. Só que uma observação. Eu tenho olhado alguns textos que vocês enviaram foto, não dá para ler. A foto foi feita numa distância que não dá para ler. Então, o que eu sugiro? Que você tire umas 2 a 3 fotos, coloque essas fotos na sequência no Word e envia como só um arquivo para mim. Tá bom?
Professor, Maravilha. Pois não, Bia. a gente pode escolher qualquer gênero? Oi? A gente pode escolher qual vai fazer, tipo fantasia, terror? Pode, pode ser isso, pode ser qualquer um dos três. Pode ser fantasia, terror. Acredito que muitos aí vão para a linha do terror, né? Mas pode ser sim. Aí, Júlia, tem que enfim alguém diferente. Terror, tô fora também. Tá bom? Pode ser um fantástico, pode ser maravilhoso, tá bom? Gente, mãos à obra. Agora que enquanto vocês estão aqui, eu já vou no eClass colocar os slides desta aula que nós estamos agora, tá? Porque se você quiser, você também pode ficar consultando lá, tá bom? Para eu não ficar sobe, desce, sobe, desce. Já vou colocar agora lá, já vou abrir o eClass e colocar esses slides lá. Ô, professor, mas agora que vai produzir, continua aqui no Zoom ou sai? Não, fica no Zoom aí, Tá. porque eu posso auxiliar vocês caso tenha alguma dúvida, tá bom? Professor, Pois não. um conto precisa necessariamente ter fala? Oi? Um conto Conto? precisa Sim, sim. necessariamente. Tá. É importante, porque tem a interação entre os personagens, né? É que eu pensei que podia ser tipo um narrador em terceira pessoa. Não, pode ser em terceira pessoa, narrador, mas é importante você fazer o envolvimento das personagens. Ok.
Já disponibilizei lá no Eclass, tá? Se vocês abrirem o Eclass, já está lá já. Os slides de hoje, tá?
Professor, Pois não. pode terminar deixando um estilo de suspense ou precisa finalizar com tudo? Não. Esse desfecho não necessariamente tem que ser um final feliz. Você precisa fechar o texto. Pode ter um suspense também. Professor, Pois não. posso deixar o final em aberto? Como assim, aberto? Tipo, acontece alguma coisa no fim, e aí você pode imaginar que aconteceu uma coisa ou que aconteceu outra. Não, você precisa concluir a história de alguma forma. Tá bom. Deixar em aberto, você quer dizer continuação no próximo capítulo? Não, seria tipo algo. é, Tipo, aconteceu ou não aconteceu? Eu tô nessa mesma coisa. Isso, seria isso. Aconteceu, não aconteceu? É. Deixar o leitor pensar se aquilo foi real ou não, é isso? Isso. Aí tudo bem.
Como é que vocês estão aí na produção? Nossa, professor, que susto. Tô meio Desculpa. travada. Tá ficando legal, eu acho. Mas vocês estão escrevendo com mais segurança, sabendo os caminhos aí, como é que está? Sim, mais segurança, pelo menos eu. Eu acho que Eu não não, ficou eu legal. escrevo, aí eu apago. Aí eu escrevo de novo, aí eu apago, não gosto. Ó, o conto para vocês enviarem é lá pelo Eclés, da Felipe Gomes perguntou aí, lá pelo Eclés, tá? Eu vou habilitar lá para vocês enviarem atividades. Se alguém já terminou, já vou entrar aqui no Eclés, na aula de hoje. Vamos lá. Se vocês entrarem no iClass agora, já está disponível para vocês enviarem a atividade, tá? Professor, eu preciso enviar a atividade agora. Terminou já? Eu te mandei mensagem falando que já tinha terminado. Ah, então legal. Pode enviar já. Pode ser em foto também, né? Pode ser foto. Se ficar bem legível, bem legalzinha, pode enviar agora. Se você já terminou, mandou agora, eu já vou corrigir. E colocar na minha tabelinha de notas aqui.
Enviei, professor. Tá joia, estou corrigindo a Luísa agora aqui. Ô, Luísa, você tá me ouvindo aí? Tô sim. Maravilha. É o seguinte, eu estou olhando o seu texto aqui, e sabe a ideia do conto de você fazer um monte de enxerto, encher de informação? Por exemplo, você está com o seu aí pertinho de você, né? Então, tá lá. A moça vira assustada. Por que você não coloca assim, a moça vira assustada, com um ar desesperado, pensando se ela poderia fazer isso e aquilo, diferente do que acontece quando a pessoa faz assim, encher de informação esse trecho. Em cada trecho, se você colocar bastante informação, criando situações para essa informação, eu acredito que seu texto ficaria melhor. O que você acha? Verdade. Vou Pode melhorar ser? ele. Uhum. Pode ser? Quer que eu exclua esse daqui? Pode. Tá, joia. Deixa eu ver como que eu faço aqui. É pior que eu não... Agora eu não consigo mais excluir, mas você faz o seguinte, você refaz isso, o colega seu que vai enviar, você envia junto com o dele, tá bom? Ok. Beleza. Isso serve para os demais também, tá, gente? Enche de informação, coloca bastante informação. Do jeito que eu fiz com a quadra lá, quando eu falei da quadra, a mesma coisa, tá? Como que a gente descreve a quadra? Vamos descrever a sala de aula, vai? A sala do segundo ano do ensino médio A. Aquela sala, vira e mexe barulhenta, principalmente por causa da Tatiana. Aquela mesma Tatiana lá, que gosta de uma briga. E olha só, e ela não gosta de uma briga somente com a Júlia Momossi, não. Ela também gosta de uma briga com o Breno. O Breno, o Breno que senta lá na segunda cadeira e que na sala a cadeira dele é a única que não está rabiscada. Tá bom? Diferente daquelas cortinas que eram brancas, viraram azuis justamente pela porquice dos alunos que gostam de usar caneta esferográfica para fazer aqueles desenhos absurdos. E a sala ficou toda pichada. Tá bom? Então, olha só, eu estou falando da sala, descrevendo a sala, mas criando uma série de situações para descrever a sala. E é isso que vocês precisam fazer no conto também. Tá bom, Felipe? Você fez assim também? Maravilha. Então, pode Professor, corrigir o seu eu já. acho que eu enchi de bastante informação, mas você tem que avaliar. Sim. Então, posso avaliar ou você quer refazer e enviar com mais alguém aí? Avalie e você me fala que qualquer coisa eu faço de novo e envio para alguém. Tá fácil. Agora ficou fácil assim, né? Ficou fácil agora. Não, eu tenho que saber se ficou bom, senão eu não vou saber onde eu errei. Felipe, você cara de pau. Cadê aqui? Deixa eu achar, Felipe. Tem que atualizar. Chegou. Você mandou em 2, né? 2 arquivos. Mandou deitado. Um não dá para ver não, Felipe. Tava em pé quando eu mandei. Mas um não dá para ver. Deixa eu ver o outro. Também não dá para ver não. Cortou. A sua foto cortou. Então, quer que eu envie de novo? Peraí.
Ó, vou te dar uma sugestão. Reenvie de novo sem essas rasuras aqui, tá? Tá bom. E eu achei o seu texto assim bem curtinho, tá? Agora vai o susto de vocês. Se for na folha de caderno, vai dar aí, pensando em folha, tá? Frente e verso, umas duas, tá? Mandei um comentário para você, Felipe. No Eclipse, tá? Tá bom, vou ver. Tá bom, professor, obrigado. Eu vou refazer e eu te envio.
Renan, como é que tá para você o processo, filha? Tá tudo bem? Tá tranquilo? Professor, tá indo tudo bem. Eu tô escrevendo aqui. Eu ainda tô mais ou menos no meio da história. Daqui a pouquinho talvez eu termine e eu já te envio. Ah, tá ok. Obrigado. Legal. Você, Beatriz Amorim, como é que está? Tá tudo bem até agora. Tô, tipo, mais ou menos no meio, assim. Legal, tá ótimo.
Professor, Pois não, tô te ouvindo. tudo bem colocar uma imagem ilustrativa? Imagem ilustrativa? Pode colocar uma imagem ilustrativa. Não vai alterar, né, o valor do conto em si, tá? Alguns estão me enviando. Gente, um conto, ele requer bastante informação. Eu recebi agora um texto que tem 3 parágrafos. Não é texto dissertativo, é um conto, né? 3 parágrafos lá, é um conto, tá? Alguns aí estão esquecendo de observar a estrutura do conto, os elementos do conto, tá? As informações que precisam estar no conto, encher de detalhes, de descrições. Está faltando isso. Estou corrigindo agora. Então, a partir de agora, todos que enviarem para mim, já vou corrigir e atribuir a nota, tá? Vai ser o último que eu vou corrigir e pedir para a pessoa refazer. Os demais agora, eu vou já atribuir a nota. Tá? Porque é sempre a mesma coisa que eu estou colocando lá na observação. Então, tomem cuidado com isso. Precisa ter o tamanho das letras. Precisa ser 12, 11. 12. 12? Tá bom. Esse é o padrão, tá? Uhum. Exceto a Luísa, que eu já conversei aqui com ela. Os demais eu fiz comentários lá no Eclass, tá? Para vocês visualizarem. Aqueles que estão enviando por lá. Oi, queridos. Tudo bem? Nosso tempo já se esvai, já acabou, já tem um tempo. E eu já deixei no Eclass marcando a data limite de entrega, tá bom? Para você que vai refazer, você que estão fazendo agora. Tá bom? E nos vemos na próxima aula.
Beleza? Valeu. Um abraço. Kisses, kisses. Até mais, Tchau, professor. tchau. Tchau, tchau.